Entrando um pouquinho antes, 3 minutinhos antes das 2 da tarde, Suíça, 10 horas Brasil. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Organizando tudo. Moçadinha tá sendo avisada agora. A Aninha já tá aí? Que bom! Bom dia! Vamos esquentar os nossos tambores, Aninha. Pra que eu te recebo sem choque? Pra que eu te percebo Um toque nas mãos. no teu coração? Que há? Você lembra dessa música, Aninha? Do nosso tempo, hein? Sou um pouquinho mais velha, mas é do nosso tempo. Tanto tempo você não procura meu ombro. O que será? Tá faltando 2 minutinhos, a gente vai só aquecendo. Sim. Não queima o que tem pra queimar. Que a gente Não ama o que tem que se amar. que o sol tá se pondo. Quando a gente começa a analisar essa música, não em relação a outras pessoas, mas com relação a gente mesma. O que está se passando com a minha cabeça? E o telefone é, olha mais pra mim, não deixa que eu fuja. Como que às vezes parece que a gente tem 2 de nós dentro de uma só, né? Então essa música não é falando no aspecto romântico, é o aspecto romântico com a gente mesma. Muito boa, né? Muito, muito boa, muito boa. Passando com a minha cabeça. Luciana, seja bem-vinda, querida. Aliás, eu sei sim. Estamos com o Fábio Júnior aqui, o que há? O que está se passando com a nossa cabeça? Grupo Mulheres no Brasil, a nossa amiga Ira Maia, a nossa grande líder lá em Düsseldorf, junto com outras amigas. A Rai! A Márcia conseguiu, que bom! Deixa eu voltar aqui pra gente começar, falta um minutinho. Bom dia, querida! Me ocupa os espaços vazios. Márcia, hoje temos Fábio Júnior. O que há? Me acolhe, me acalma. Teus braços macios, muito macios. E aqui Gente, o que há do Fábio Júnior não é o aspecto romântico, mas eu tava fazendo uma panquequinha de banana e aí começou a me vir aquela, o que há? O que tá se passando com a minha cabeça? Eu falei assim, nossa, essa música tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento, tem tudo a ver com quando a gente está tentando entender melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações. E aí era como se eu estivesse cantando o que há para mim mesma, não em relação a um aspecto romântico. Então, por isso que me deu a ideia da gente estar aqui no que há. O que está se passando com a nossa cabeça? E hoje, então já são 2 horas? Já são 2:01. Márcia, bom dia. Düsseldorf, bom dia. Não tem problema, Márcia, não precisa interagir direto não, você tá ouvindo, tá maravilhoso. A Si tá aqui, que maravilha, Si. Si, você perdeu o Fábio Júnior, um show íntimo nosso aqui. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindas ao nosso Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós, ele é um momento, é um encontro só entre a gente e a nossa plataforma colaborativa Oxitocinas para mulheres que se reinventam. Aqui a gente trata de assuntos prazerosos e de assuntos não tão prazerosos, só que a gente tenta levar de uma forma mais leve para que a gente encontre um terreno fértil, para que a gente consiga adubar melhor o nosso terreno aqui, para que as sementinhas de esperança, de perseverança, de reconexão com aquilo que a gente tem de melhor brote mais rápido, porque ela vai brotar em todas nós, em todos nós. Agora, quando a gente faz um trabalho com uma intenção mais determinada, a coisa se acelera um pouco mais. É como quando a gente está com uma plantinha e a gente está regando essa plantinha direto. Falar em regar, todo mundo já pegou água,
pegaram papel, caneta. Quem tá sem água aí? Quem já pegou água, manda coração. Quem já pegou água, manda coração. Eu tô berrando aqui porque você tá tão pertinho de mim, eu não preciso falar tão alto, né? Suíça sob os meus olhos, seja bem-vinda. Smash Waxing também. Vamos lá, gente. Então, esse é o nosso Cá Entre Nós. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, ou você que está assistindo o nosso Cá Entre Nós depois, porque às vezes o horário é meio... Eu diria que nunca tem um horário bom para todas, né? Mas às vezes o horário da tarde ele é mais duro com quem não pode parar. A Rani também está aqui. Seja bem-vinda, Rani. Gente, eu sou a Geisa Mourão, eu tenho 51 anos. Há mais ou menos 12 anos, eu compartilho ferramentas e caminhos com outras mulheres, ferramentas de empoderamento para que a gente possa se reconectar com aquilo que a gente tem de melhor. E isso aconteceu com os meus próprios terremotos internos. Há 12 anos eu saí do Brasil, fui para a Califórnia, fiquei 7 anos lá e tudo desabou. Parecia uma terra dos sonhos, mas eu estava completamente fora da minha zona de conforto. E aí eu fui juntando todos os caquinhos, fui me conhecendo um pouco melhor, juntando todos aqueles livros que tinham dentro de mim, coloquei tudo em ordem e fui tentando colocar na prática algumas coisas que eu aprendia com grandes mestres, coisas que eu aprendi na certificação internacional em coaching energético. E aí, agora eu estou na Suíça desde 2015 e em 2020 eu lancei uma mentoria onde eu juntei todos os conhecimentos do coaching energético, todas as mentorias com pessoas, com profissionais da área que eu admiro e criei o Reconectando com a Sua Melhor Versão. E aqui é uma forma da gente estar mais perto, da gente conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho e eu conhecer um pouquinho melhor você. Hoje, então, nós vamos falar sobre a necessidade das pausas. Por que a pausa é necessária? Eu vou começar contando uma história que segura um pouquinho aí, porque você vai entender por que eu vou estar contando sobre essa história. Eu sou casada pela segunda vez, tenho bons casamentos, tive um bom casamento, tenho um ótimo segundo casamento, quero que fique até pro resto da vida, não espero ter um terceiro, mas eu lembro que quando eu conheci o meu segundo marido, eu falei com ele o seguinte: olha, eu sou um passarinho e casamento para mim é como uma gaiola. Essa gaiola tem que estar aberta para eu ir, para eu voar, para eu conhecer pessoas, para eu estudar, para eu interagir, e aí eu volto para te contar tudo. Então, assim, não tenta fechar a gaiola. Foi a única imposição, ou foi o único combinado que eu deixei muito claro. E mais ou menos em 2006, 2007, eu estava tentando mudar, eu estava naquela fase de mudança de carreira, eu continuava na minha área corporativa, mas eu estava fazendo muitos cursos na Fundação Getúlio Vargas, na ESPM, de desenvolvimento pessoal. E aí eu estava sempre fora de casa. E aí o Vi começou, todas as vezes que ele ia em algum lugar, que ele via algum livro bacana, ele comprava para mim e me dava de presente, porque eu acho que ele achava o seguinte: pelo menos ela sai menos e ela fica mais em casa estudando ou lendo. Não sei se foi isso. Mas em 2007, ele me deu esse livro aqui. Pena que não dá para... Mulheres Corajosas Sempre Vencem. E quando eu vi esse livro, como é que a gente tem preconceitos, né, estabelecidos? Para começar, esse título parece assim: Fique Rico em 3 Lições. Eu olhei, nossa, né, achei a capinha muito frufru, rosinha, calcinha, não tem nada a ver essa capa, nada a ver. Mas eu li Arianna Huffington, eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar nela, em 2007. Já fui meio que com o nariz torto, mas como ele me deu de presente com tanta boa vontade, eu acabei lendo. Gente, a Arianna Huffington, a Times a elegeu em 2006 uma das pessoas mais influentes do mundo. Eu me apaixonei por ela, me apaixonei. Aí eu descobri que ela era grega, ela foi para Cambridge, na Inglaterra, com 16 anos, e aí ela contava toda a dificuldade dela, do sotaque dela grego para falar o inglês, dos amores. Ela concorreu às eleições da Califórnia contra o Arnold Schwarzenegger. Quando ele foi governador, ela perdeu. Ela conta como é que foi a campanha. Esse livro é uma graça, é um livro... Repete o
Nick aqui, ok, me... Opa, peraí. Eu não sei, alguém mandou uma mensagem que eu não ouvi direitinho. Oi, Aninha, Aninha chegou. Então, eu me apaixonei por esse livro e a partir de 2007, eu acho que foi 2007 ou final de 2006, eu morava lá no Jardim Marajoara, Aninha, estava já lá na nossa casa. E eu me apaixonei por ela, e aí eu fui vendo que ela era uma mulher extremamente líder na área dela, na área da comunicação. Ela criou em 2007 o Huffington Post, que eu até tinha anotado aqui, em 2013 foi vendido por 315 milhões de dólares para o grupo AOL. Só para vocês verem, quando eu olhei a capa e achei que era uma coisinha calcinha, que era uma coisinha boba, como é que a gente tem os nossos preconceitos, né? Por que eu tô falando da Arianna Huffington? Em 2007, a Arianna já era super conhecida, eleita uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela simplesmente... pediram para eu repetir o nome do livro. Desculpa, gente. Olha, eu preciso de assessoras. Aninha, as duas Anas... Ana Paula Friaça e Ana Rovina podem ser as minhas ajudantes, as minhas assessoras? Mulheres corajosas sempre vencem. O título em inglês desse livro é... Como é que é? Unbecoming Fearless. Tornando-se sem medo, tornando-se corajosa, alguma coisa assim. Bem melhor do que esse aqui, eu acho. Mas enfim, então em 2007, a Arianna Huffington, ela simplesmente, já no top de toda a comunicação dela, de toda a parte acadêmica... Chegou gente aqui em casa, desculpa, eu me perdi. Ela estava lá na empresa dela, ela simplesmente apagou. Ela quebrou as faces, a maçã do rosto. Ela quebrou as maçãs do rosto porque ela vinha com um cansaço tão grande, tão grande, tão grande, que ela simplesmente apagou. Isso foi em 2007. A partir daí, ela começou a rever alguns valores dela e tentar equilibrar um pouco o que eu falo que é equilibrar a nossa energia masculina e a nossa energia feminina. A nossa energia masculina é aquela que faz, que acontece, que levanta, que arregaça as mangas, que coloca a faca na boca e que vai para frente, que faz tudo. A nossa energia feminina é aquela que acolhe, é aquela que presta atenção na respiração, é aquela que ouve as intuições. Isso tudo é nossa energia feminina. Quando a gente está num ritmo extremamente acelerado, a gente até consegue as coisas materiais, a gente até consegue o reconhecimento, mas a médio e longo prazo, a gente paga um preço muito alto. Por isso é a importância da gente ficar muito ligado em como é que nós estamos vivendo as nossas vidas. Por isso que a gente está aqui conversando hoje sobre a importância da pausa. Então, a minha inspiração foi então a Arianna Huffington. Isso, obrigada, Aninha. A Arianna Huffington, Mulheres Corajosas Sempre Vencem. Então, a partir de 2007, ela começou a criar um movimento de mudança de comportamentos nas empresas. Ela fez um outro negócio dela chamado Thrive, que é lidere, floresça, prospere. Que o objetivo principal, eu não estou fazendo nenhuma propaganda, eu não ganho nada com isso, mas é um trabalho que eu admiro muito. E esse tipo de mulher, quando ela faz alguma live, quando ela dá alguma entrevista, eu assisto umas 5, 6 vezes, porque cada vez, primeiro que como está em inglês é mais difícil para mim, eu tenho que voltar, né? Quando não tem a tradução, eu assisto umas 5, 6 vezes para tentar pegar, porque assim, tem muita experiência aqui. Só o fato dela ter saído da Grécia, dela ter ido para a Inglaterra e depois se apaixonou, acabou uma grande paixão e falou que não dava. Londres era muito pequeno para os dois viverem. Aí ela foi para os Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa boa para a gente poder se inspirar, para a gente poder pegar como ensinamento para a gente mesmo. Ensinamento no sentido de alguém já caiu nesse buraco, eu não vou cair de novo, eu vou tentar passar por um outro caminho. Tem buracos que não adianta, a gente tem que cair mesmo, mas tem outros que quando a gente escuta a experiência de outra já nos ajuda. Então a Arianna Huffington, ela criou a partir de 2007
um negócio que ajuda empresas a mudar um pouco o comportamento delas com relação ao funcionário. Então, ela criou a importância do sono. A gente está falando, gente, de 2007, 2008, 2009, é coisa que hoje já é bem batido, mas já começou lá atrás. Então, ao longo desse meu tempo trabalhando com mulheres e vendo a mim mesma, o que eu sinto? Nós estamos em dois grandes grupos. O primeiro grupo é aquele que às vezes precisa de alguém para colocar um gás no nosso carro. Porque às vezes a gente pensa demais, a gente é analítica demais, a gente não que demore muito, mas a gente tem toda uma preparação muito grande, que às vezes tem que ter alguém para bater no nosso bumbum. Vamos lá, vamos andar. Vai sem estar pronta mesmo. Vai com o que você já tem, que já pode ir para frente. Isso é um grupo. Então, eu não sei que grupo que vocês pertencem. Depois vocês vão me responder. Um segundo grupo, que é um grupo das aceleradas. Até pela necessidade da vida, às vezes até de sobrevivência, de comer. Você criou, já está na tua personalidade, né? Aquela coisa de ser super acelerada para você conseguir as coisas. Não, você põe a faca na boca e você vai embora. E você consegue. Para esse grupo de mulheres, quando eu trabalho com elas, e aí eu me incluo e fico o tempo todo fazendo isso comigo também, vai mais devagar, vai mais devagar. Será que esse realmente é o caminho? Vamos pensar mais estrategicamente, né? Então, cada grupo, ou eu vou chamar carinhosamente aqui, né? Do grupo das mais aceleradas e o grupo das mais contidas. Aqui no nosso grupo hoje, quem é mais contida ou quem é mais acelerada? Quem é que precisa, às vezes, colocar mais combustível no seu carro? E quem é que precisa, às vezes, frear um pouquinho mais? Diz aí, a Thalitinha tá aqui. Seja bem-vinda, Thalitinha. Vão dizendo para mim, para esses dois grupos, gente, tanto para aquelas mais contidas quanto para aquelas mais aceleradas, a pausa, criarmos pausas, aceitarmos as pausas como parte do processo de aprendizado é fundamental. A Aninha escreveu contida, a Aninha Rovina escreveu acelerada. Eu vou fazer uma enquete, você é contida ou você é acelerada? Sabe por quê? Isso é ótimo para mim, porque para as contidas eu tenho uma linguagem, para as aceleradas eu tenho outra. Então, assim, mas a Cia tá dizendo que ela é mais contida. Mas assim, pouco importa, gente, se nós somos do grupo contidas ou se nós somos do grupo aceleradas. A Thalitinha é acelerada. O que a gente sempre precisa é reconhecer, validar e honrar a necessidade de pausa. E assim, o que eu tô falando para vocês é o que eu mais preciso aprender de tempos em tempos, tá? Não pensem que eu sou um modelo, a gente ensina aquilo que a gente realmente precisa aprender. Então, quando a gente não presta atenção, quando a gente não cria esse equilíbrio, porque qual que é a tendência das aceleradas? A gente acha que a gente tem que estar realizando sempre, realizando sempre, realizando sempre. Uma tarefa, segunda tarefa, terceira tarefa, e a gente não dá pausas. Às vezes, pausas nem para respirar. Às vezes, pausas nem para falar. Vocês não sabem o trabalho que eu faço comigo mesma para desacelerar, porque o meu cérebro ele é muito rápido. Se eu seguir muito o meu cérebro, eu fico atropelando, ninguém entende nada, e nem eu mesma. Meu Deus, eu tô cansada só de ouvir essa moça, porque eu estou me cansando. Então, eu falo que eu sou uma acelerada em processo de desintoxicação. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser acelerada. Porém, eu vou tentar pegar a melhor parte da acelerada, porque tanto você, a Pri da Finanças no Exterior falou que ela é acelerada. Tanto o grupo das aceleradas quanto o grupo das contidas, todos esses dois grupos, não tem grupo melhor ou pior do que o outro. O que tem é vantagens e desvantagens, tanto em um e quanto em outro. Então, para você que é contida, maravilha. Então, continua raciocinando, continua analisando melhor as coisas, mas presta atenção também nessa necessidade de pausas
quando você estiver já mudando de projeto para outros projetos, né? Então, assim, as pausas podem ser diferentes. Então, nós precisamos de pausa. E aí, se até as nossas... Tinha uma coisa aqui legal que eu escrevi. Depois, pausas ativas. Olha como que são as pausas ativas. Durante o seu dia, existem várias teorias de melhorar a produtividade, da gente fazer as pequenas pausas. Eu vou falar de um jeito mais geral e você vê se faz sentido para você, tá bom? Como tudo na vida, né? Tudo tem os dois lados. Tem, e não tem, tem vantagens e tem desvantagens. E às vezes, as aceleradas, eu acho que às vezes é um pouco mais difícil perceber a necessidade de pausa, que parece que a gente está perdendo tempo. Eu acho que a maturidade, eu sempre brinco, a maturidade ela traz, além de celulite, além de músculo mais mole que a gente tem que fortalecer, ela também traz uma sabedoria que é essa coisa assim, a gente precisa desacelerar, a gente precisa estar presente no que eu estou fazendo, né? E aqui tem as pausas ativas, depois de várias horas sentadas numa mesma posição, melhora o nosso tônus muscular e melhora a nossa postura. Só o fato de eu levantar de vez em quando, fazer algum exercício de, sei lá, a cada 2 horas, a cada 3 horas, eu já estou movimentando, estou quebrando aquela energia meio que está morta dentro de mim, de estresse, só num único problema, e eu já estou renovando. Então, se para o nosso corpo físico isso é fundamental, a gente criar essas pausas, quanto mais para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo espiritual. Porque hoje, mais do que nunca, as coisas estão tão sensíveis para todas nós, que às vezes a gente sente o que a pessoa não está nem falando. A gente sente se ela está feliz, a gente sente se ela está triste, e a gente acaba pegando essa energia para nós. E como é que eu faço para me proteger de uma outra maneira? Porque quando você tem uma sensibilidade mais aguçada, você sai e você, como mata borrão, você vai pegando tudo. Como é que a gente faz? Criando as pausas. A doutora Clarice Píncola Estés, no Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala que tudo tem um ciclo de morte e de vida. Eu acho muito interessante isso do ciclo de morte e de vida, que quando a gente está num projeto muito importante, é fundamental que a gente também, em todo o planejamento que a gente esteja fazendo, pausa para poder descansar depois, antes de já partir para um outro. Algumas de vocês sabem, outras não, que nós somos eu sou idealizadora da plataforma chamada Oxitocina, junto com outras grandes amigas. Quando nós realizamos a Oxitocinas aqui na Suíça, são tipo 6 meses de preparação e um grande evento presencial, que geralmente é em junho. Depois do evento em junho, o que acontece é que eu preciso de 1 semana, eu não marco nada, eu preciso deitar, eu preciso descansar, eu preciso ficar andando fora, sem nenhum compromisso. Tamanha é aquela agitação durante os 6 primeiros meses. Então, isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Você não precisa estar preparando um grande evento presencial. Você pode estar numa situação com o teu filho que está um pouco mais complicada. Você pode estar numa relação com o trabalho que está um pouquinho mais complicado. Tenta se focar o máximo possível, mas depois tenta criar algumas pausas. Vocês sabem que eu, durante as minhas férias em agosto, a pausa que eu precisava, quem é muito acelerada tem até dificuldade de pausar durante as férias. Então, uma das minhas intenções mais claras durante as minhas férias de agosto, que é só eu e o meu marido, que eu iria estar 100% presente com ele. Esse foi o meu comprometimento. Eu não consegui estar 100% presente com ele. O que eu quero dizer estar 100% presente numa situação? Eu estar ali passeando, mas eu não estar preocupada em estar escrevendo algum artigo, ou eu não estar preocupada em estar checando as redes sociais, apesar de ser uma empreendedora virtual. Ali naquele período eu tentei realmente me desligar. Então eu diria para vocês que a pausa, ela tem que ser com uma intenção muito clara, porque a gente está tão condicionada a não parar, que às vezes a gente não sabe o que é parar.
Às vezes a gente não sabe o que é prestar atenção na nossa respiração. Cadê aquela respiração do diafragma que a gente até não fez logo no início? Vamos fazer agora? Presta atenção na tua respiração do diafragma, aquela que a gente inspira e a gente expira. A gente fica até meio tonta, a gente não está acostumada com isso, a gente respira só por aqui. Então a necessidade das pausas, às vezes não é só ficar parada em algum lugar, é você se acalmar aqui internamente. Agora eu vou Gente, tá dando para acompanhar, tá tudo tranquilo, já passei por isso, muito difícil mesmo desligar. Thalitinha, muito obrigada por você colocar. A Ana escreveu, tenho grande dificuldade em desligar, por isso tenho me dedicado à meditação. Gente, nós estamos vivendo num mundo tão acelerado, a gente está ligado o tempo todo, toda hora, é notícia, é rede social, é WhatsApp, é mensagem da família, é mensagem de não sei o quê. Os nossos estímulos estão sendo tão grandes que a ansiedade mundial está muito maior. Então, quem já tem uma tendência para a ansiedade tem que ter um trabalho triplo para prestar atenção. Será que eu não estou muito tempo nas redes sociais? Será que eu não posso determinar um tempo específico para isso? A gente vai falar nas 5 dicas que eu acho que quando a gente começa a colocar essas 5 dicas na prática, a gente já dá uma revigorada e a gente começa a olhar a pausa por um outro prisma. A gente já começa a colocar a nossa vida numa perspectiva diferente. A Márcia escreveu, às vezes a gente se sente culpada em dar pausa. É isso aí, Márcia. Aquela que tem aquela energia masculina muito forte da realização não está acostumada a parar, a se aconchegar, se sente culpada. A gente acha que a gente está virando mosca morta. Quem é aqui que tem medo de virar mosca morta? A Márcia escreveu, como se não fôssemos merecedoras de um descanso. O grande medo de todas aquelas que são aceleradas é se transformar numa mosca morta, porque foi essa aceleração que fez com que você chegasse aonde você chegou. A Pri escreveu, estou tentando criar horários de pausa no meu dia para aprender a desacelerar. Pri, perfeito. Aliás, você vai ser citada daqui a pouquinho na indicação de um outro livro, o livro que você me indicou sobre o Mude o Seu Horário, Mude Sua Vida. Mas espera aí. Gente, tudo que a gente está falando sobre pausa é um equilíbrio maior entre a nossa energia masculina e a nossa energia feminina. Se você sentir que o coração está acelerado demais, se você sentir que está tendo dificuldades para dormir, se você sentir que está falando, que está tentando acompanhar, que o teu cérebro está rápido demais, respira. 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 Mosca morta é bom. Gente, eu sempre tive medo. Era uma das assim, mas eu não vou acelerar, eu não vou fazer meditação, eu não vou fazer yoga, eu vou virar uma mosca morta. Isso eu tô falando de 30 anos atrás, né? Eu lembro que a primeira aula de yoga que eu fui com 19 anos, eu saí correndo, porque era uma yoga bem tranquila, de respiração, eu quase morri, eu fui embora. Deu 10 minutos, tamanha era a aceleração da criatura humana aqui, que eu fui embora. Claro que o tempo vai passando, aí já nos meus 32, 33 anos, pela primeira vez eu voltei na yoga e falei assim, olha, eu quero desacelerar. Eu não quero perder essa minha alegria de viver, eu não quero perder a minha paixão, mas eu preciso gerenciar melhor todo esse fogo que existe aqui dentro. Então eu não quero virar mosca morta. Eu lembro que foi essa orientação que eu dei quando eu cheguei na entrevista lá na yoga, no método The Rose, no Brooklyn, em São Paulo. Vamos então aqui falar sobre 5 dicas. Eu vou passar 5 dicas rapidinho sobre que a gente pode colocar para nos ajudar nas pausas, para a gente poder experimentar os benefícios da pausa. Porque, gente, a Ana escreveu aqui, a Luciana, outra acelerada, tenho medo de me acomodar. É isso aí. Mas isso é pura crença que nos limita. Porque a gente está tão acostumada a ser acelerada que a gente acha que parar um pouquinho vai tirar quem é a Luciana, vai tirar quem é a Priscila. Não, não vai, só vai melhorar
quem é a Luciana, só vai melhorar quem é a Priscila. A Ana disse que aconteceu isso numa aula de meditação. Comigo foi na yoga, eu saí correndo porque era um desespero. A Priscila, a Finança no Exterior, Pri, você me indicou o livro Mude Seu Horário, Mude Sua Vida. Algumas dicas aqui são do livro Mude Seu Horário, Mude Sua Vida, que é um médico indiano que segue a linha da Ayurveda, que é a medicina chinesa, que é a medicina indiana. O prefácio é do Deepak Chopra. Eu não terminei o livro ainda, comprei o e-book, tô lendo e tô adorando. Então ele fala algumas coisas que eu tô aproveitando para colocar aqui como 5 dicas básicas para nós honrarmos os nossos períodos de pausa. Tá valendo, gente? Tá indo? Escutem a música Paciência, de um cantor chamado Lenine. É isso aí, eu fiz um Reels com a Paciência. Eu fiz um Reels. A Marcela, seja bem-vinda, Marcela. Gente, vamos, a primeira dica. A primeira dica é aquela dica mais batida, que todo mundo já escutou, mas que pouca gente faz, que é: comece o seu dia com exercício físico e algo que nutra o seu espírito. Vamos lá, vamos falar de novo. Comece o seu dia com exercício físico e com algo que nutra o seu espírito. O que é começar o seu dia com exercício físico? Às vezes é só 5 minutos de alongamento no quarto. Hoje eu não estou podendo fazer ginástica. O meu exercício físico foi simplesmente puxar o meu braço e fazer isso, ó. Porque tá doendo aqui e eu não consigo fazer isso com esse. Então eu tenho que ir treinando bem aos pouquinhos. Eu fiquei 5 minutinhos fazendo os exercícios que o fisioterapeuta tá mandando. Você não precisa estar travada. Não espera você ficar travada, minha querida. Não espera. Não precisa cair no mesmo buraco que outras já caíram. Não faz isso. Tira 5 minutinhos de manhã, vai esticar o teu corpo, vai começar a te dar endorfinas, vai produzir coisas boas. Junto com o exercício físico, procura alguma leitura que nutra o teu espírito, procura alguma atividade, aí pode ser meditação. Às vezes eu não tenho tempo. A gente não tem 10 minutos de manhã para fazer alguma coisa só pra gente? Se você não tiver 10 minutos para você cuidar de você agora, eu te garanto, e isso não é praga. Isso é um pouquinho de sabedoria de uma mulher de 51 anos que já viu muita coisa, até por ser muito teimosa na vida. Você vai ficar em cima de uma cama lá na frente, por uma razão ou por outra. Então, 10 minutinhos de manhã, tira 5 para se alongar, pega uma leitura, ou faz uma prece, ou só respira. Geisa, eu não acredito em nada, não tem problema. Se acredita em você, vai respirar. Se possível, num canto da casa que não tenha ninguém, ou vá para o banheiro. Então a primeira dica é essa: faça algum exercício físico e nutra o teu espírito, nutra a tua alma. Segunda dica: respire ar puro. Respire ar puro. Todos os dias a gente... claro que a gente respira, mas tenta estar em contato com a natureza. Geisa, eu moro em apartamento em São Paulo, não tem natureza. Será que não tem mesmo? Será que você não tem uma varandinha que tem alguma coisa que você possa sair, colocar a carinha para fora e dar aquela respirada? Gente, a gente precisa. Eu sou de Volta Redonda, de uma cidade extremamente poluída. Como eu amava, mesmo assim, com aquele ar pesado, respirar um pouco, que era o que eu tinha. Tudo bem, agora eu tô aqui na Suíça, eu tenho o cheirinho de cocô de cavalo, o estrume que eles estão colocando em tudo aqui, é um ar mais puro, é verdade, mas mesmo quando eu não tinha, essa consciência do ar puro a gente precisa ter, porque a gente sempre encontra desculpas pra gente não fazer as coisas boas pra nós. Então vamos deixar as desculpas de lado. Vamos assumir a nossa parte nesse cuidado com a gente. Vamos respirar ar puro. A Márcia travou e voltou. Terceira dica das pausas. Aprenda a delegar. Aprenda a delegar. Para a mulher moderna, que é mãe, que é irmã, que é dona de casa, que é motorista, que é escritora, que é jornalista, que é tudo, delegar é um movimento libertador.
Se você é casada com estrangeiro, eu acho que é mais fácil isso. Se você é casada com brasileiro, às vezes é até mais difícil e mais desafiante, porque a gente vem de uma cultura extremamente machista que os homens não foram acostumados a ajudar na tarefa de casa. Quem educou meu marido a ajudar fui eu, porque a mãe dele não fazia isso, como a minha mãe não fez com meu irmão. E aí não tem culpa, não tem nada, a gente vai seguindo o que a gente aprende. Agora, cabe a mim educar os meus filhos diferentemente. E eu digo para vocês que eu me sinto extremamente frustrada, que está sendo menos desafiante educar o marido do que educar os filhos. Então, às vezes, é muito mais rápido. Vai lavar a louça, vai guardar a louça na máquina. Às vezes é muito mais rápido eu ir lá e fazer e guardar. Só que será que eu também estou educando se eu fizer isso o tempo todo? Será que não vale a pena assim? Luca, Diego, vamos lá. É cansativo? Exige um grau maior de dedicação? Exige, gente. Mas delegar a gente precisa. Nós não somos... o mundo não vai parar se a gente não fizer as coisas. A gente acha que nós somos... sem nós, as nossas atividades param. Não, vai ter outra pessoa que vai fazer. Talvez não faça tão bem quanto você faz. Talvez a cama que ele vai arrumar não é tão arrumadinha, esticadinha como você. Mas é importante para você delegar. Eu estou dando exemplos domésticos, mas podem ser qualquer outros exemplos, tá? Deixa eu ler aqui. Um programa de atividades físicas chama RQX System, de uma super... Eu já vi, tal, vamos lá. A Luciana está dizendo que ela comprou um programa que está renovando as forças dela. Legal, por ano renova minhas forças e é maravilhoso. A Madame dirá, quem é casada com português, então a Luciana é casada com português. Ou seja, cada nacionalidade, a gente tem aí as diferenças culturais, né? Mas assim, nós é que precisamos liderar. Então, o terceiro ponto, a terceira dica foi, aprenda a delegar. A primeira, vamos voltar. Começar o seu dia com exercício físico e com algo que nutra o seu espírito. A segunda é, respire fundo, respire ar puro. Terceira, aprenda a delegar. Quarta, talvez essa seja uma das mais difíceis. Essa informação aqui veio do livro Mude Seu Horário, Mude Sua Vida, do Surras Kessinsagar, não sei se é essa a pronúncia, que é esse médico, que quem me indicou foi a Pri, da Finanças no Exterior. Muito obrigada, Pri, estou adorando o livro, adorando. Ele escreveu esse livro com a Michelle Seaton, depois eu vou escrever prefácio do Deepak Chopra, que é quem eu amo de paixão, já desde as 7 Leis Espirituais do Sucesso de 96. Então, assim, tudo que o Deepak tá, eu tô lá vendo, né? Então, ele falou o seguinte, o nosso cérebro, ele precisa, antes de dormir, de 2 horas de descanso, ele precisa ter 2 horas de descanso antes de dormir, sem as luzes de televisão, de iPad, de iPhone, de Android, de tudo, para que a melatonina comece a ser produzida, para que a gente durma melhor. Então, 2 horas antes da gente ir para a cama, essa informação desse médico, a gente tem que cortar a luz artificial, porque essa luz artificial das telas de celulares, de televisão, de iPads, impede que o nosso cérebro produza a melatonina. Ele está sempre ligado em estado de alerta. Então, eu preciso começar. Se eu vou dormir às 10, a partir de 8 horas eu tenho que largar celular. O máximo, eu sei que isso é mais difícil com relação à televisão, né? Às vezes você está assistindo um filme junto com a família, alguma coisa assim, mas tenta pegar um livro pelo menos 1 hora antes. Não vá ficar checando e-mail, não vá ficar checando redes sociais. Isso, gente, a médio prazo você vai sentindo a diferença. E tudo isso é para te ajudar a criar os seus momentos de pausa. Vocês estão vendo que não precisa ser, eu vou largar tudo e vou pro alto da montanha. Não é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando aqui. O criar momentos de pausa é viver melhor o nosso dia a dia. Estão me acompanhando aí, gente? Tá tudo bem até agora? Quarta e a quinta e última. Vou repetir as 4 primeiras. Comece o seu dia com exercício físico e algo que nutra o teu espírito. Respire ar puro. Aprenda a delegar. E quarto, 2 horas antes de dormir, largue todas as luzes artificiais dos seus aparelhos eletrônicos, tá?
A quinta dica é o seguinte, é o que eu sempre falo sobre a importância da gente escrever um diário. Essa dica também veio aqui desse livro Mude Seu Horário, Mude Sua Vida. O Dr. Surras, ele fala que quando a gente se distancia das nossas emoções, dos males da vida, sabe aqueles perrengues? Quando a gente se distancia dos nossos perrengues, a gente acaba criando distrações. E quais são essas distrações? Ou é a gente comer demais, ou é a gente ficar julgando demais, ou é a gente sentindo raiva demais, ou é a gente buscando sexo demais, buscando beber demais. Cada uma de nós tem as suas distrações. O que ele fala para que a gente possa diminuir essas fugas e essas distrações é o que todas as semanas eu repito aqui: escreva um diário. Qual que é a conclusão do Dr. Surras? Estudos mostram que quando a gente escreve sobre os nossos problemas, sobre os nossos desafios do dia, tipo, puxa, hoje eu discuti com a Pri, não foi tão legal, eu me senti mal, nossa, a Luciana falou uma coisa que me deixou, eu não sei porquê, mas eu não me senti legal. Escreve tudo. Oh, nossa, que legal, a Simone mandou uma mensagem para mim que me fez tão bem. Quando a gente começa a escrever sobre os pontos principais dos nossos dias, mas principalmente, segundo o Dr. Surras, gente, estou falando Surras, não sei se é essa a pronúncia, é S-U-H-A-S. Nos comentários eu vou colocar, tá, o nome dele direitinho para vocês. Ele fala que principalmente os acontecimentos mais desafiantes, quando a gente escreve sobre os problemas, a gente descarrega os nossos sentimentos negativos e a gente começa a se sentir mais em paz, dá uma aliviada, mesmo que os problemas não se resolvam. O ato de escrever, ele cura. Só o fato de você parar e tentar organizar um pouco aquele carnaval que está na sua cabeça, já te dá uma tranquilidade maior, já traz mais clareza. É o que a gente sempre está falando por aqui, vamos escrever, porque escrever cura. Então, essas 5 dicas: começar o seu dia com exercício físico e com algo que alimente o seu espírito. Respirar ar puro. Aprender a delegar. 2 horas antes de dormir, largue eletrônicos. E 5, e a quinta dica, escreva o seu diário no final do dia. Principalmente, o Dr. Surras, ele fala mais sobre os desafios. Eu falo, escreva sobre tudo. Escreva sobre os pontos altos e escreva sobre os pontos baixos. A Denise escreveu, gostei da ideia de escrever. Gente, escrever é terapêutico. Escrever é tudo. Escrever, a gente liberta os nossos monstros e as nossas fadas. Tudo que precisa ser transformado, todos os nossos talentos que precisam ser lapidados, quando a gente escreve, vai criando dentro de nós uma clareza muito maior e a gente sintoniza com a nossa criatividade superior, a gente se liga com a fonte. Então, escrever, isso aqui dele é o que a gente está sempre falando aqui para você se reconectar com aquilo que você tem de melhor. Ele dá um enfoque especial nos desafios. A minha orientação da Geisa é: escreva os desafios, os pontos baixos e os pontos altos também. Com essas 5 dicas, eu tenho certeza que quando a gente coloca 1, 2, 3, ou então essas 5 dicas que não são complicadas, são coisas simples, mas a gente esquece do simples. Às vezes a gente procura aquelas coisas mais complicadas, ouve falar de uma técnica XYZ e você vai lá, mas aí a coisa mais simples a gente não faz. Então vamos nos honrar, vamos cuidar melhor da gente. O que está se passando com a minha cabeça? Lembra da musiquinha inicial? Quando a gente ficar nessa do que há, vamos pausar, vamos colocar em prática essas 5 dicas. A Aninha escreveu aqui: comece o dia com exercícios, respire ar puro, aprenda a delegar. Se desconectar de tudo 2 horas antes de dormir, escreva, anote o que desafia, que a gente fala: ai, Aninha, nossa, essas minhas ajudantes estão demais. Tenho a sensação de que o que escrevo, geralmente consigo realizar as coisas. Lu, você já ouviu lá, eu tenho o percentual, quando a gente escreve sobre os nossos objetivos, a gente tem 75% de chance
maior da gente realizar do que quando a gente não escreve os objetivos. Eu já trouxe uma pesquisa que foi feita pela equipe de Harvard. Eu não lembro agora, eu não trouxe isso aqui hoje, mas a Lu falou sobre esse percentual, que ela tem uma sensação que quando ela escreve, ela realiza mais, mas é isso mesmo. Por isso que todo o nosso trabalho de reconectar com aquilo que a gente tem de melhor, a escrita, ela é fundamental. Pega um diário, escreve as coisas boas, escreve os perrengues, escreve uma carta para você mesma, escreve um elogio, não importa, escreva. Meninas, quando a gente consegue colocar quando nós conseguirmos colocar algumas dessas 5 dicas em prática, a gente vai sentindo mais aqui dentro, de verdade, em cada célula do nosso corpo, a importância da pausa. Porque se a gente não pausar por amor, a gente vai pausar pela dor. E quem vos fala aqui é alguém que pausou pela dor. Então, como eu tenho que aprender a pausar, a eliminar essa coisa de celulares à noite. E eu vim de umas 2 semanas com muitas lives em horário Brasil. Gente, a live acabava 1h e eu ficava numa pilha. Sabe aquela excitação gostosa, aquelas coisas, nossa, que legal, que bacana, eu ia dormir tipo 4 horas da manhã. Você pode fazer isso de vez em quando, mas assim, 3, 4 vezes direto, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Então, seja você da turma contida ou seja você da turma acelerada, vamos pausar. Eu espero que tenha sido útil para vocês, mas só vai ser útil de verdade se você colocar em prática. Eu tô postando agora o nosso Cá Entre Nós. Na sexta-feira eu postarei no Papo Oxitocinas e eu queria muito escutar os seus comentários. Escreve porque ajuda você nos seus próprios insights e ajuda a mim também. Isso alimenta o nosso trabalho aqui. Tá bom, meninas? Ando devagar porque já tive pressa. Ai, que lindo essa música! O próximo papo, o próximo Cá Entre Nós eu vou entrar. Ando devagar porque já tive pressa. Gente, um grande beijo para vocês. Deixem os seus comentários aqui e até o nosso próximo Cá Entre Nós, toda quarta-feira, 2h Suíça, 10h Brasil. Beijão para vocês. Tchau, gente! Beijo, meninas! Thalitinha, a Pri, a Luciana. Um beijo, gente. Adorei muito a nossa troca hoje, viu? Agora escreve lá. Beijão!